O caso Vilas Boas é um dos mais famosos casos de abdução por extraterrestres na América Latina. Ocorreu em 1957, na fazenda São Francisco de Assis, em São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Envolveu o relato de Antônio Vilas Boas, um jovem agricultor de 23 anos que alega ter sido sequestrado por extraterrestres e submetido a exames físicos. Em 5 de outubro de 1957, por volta das 11 horas de sábado, os irmãos Antônio e João Vilas Boas, cansados depois de uma festa na casa de amigos, se preparavam para dormir, quando pela janela do quarto viram uma luz indefinida. Antônio chamou pelo irmão, que não se interessou pelo fenômeno. Então ele logo fechou a janela e ambos foram dormir. Pouco tempo depois, Antônio não conseguiu conter a curiosidade, então decidiu abrir a janela novamente. A luz continuava da mesma forma, mas subitamente a luz começou a mover em sua direção. Assustado, Antônio fechou a janela com tanta força que acordou o irmão. Dentro do quarto escuro, ambos passaram a acompanhar a luminescência que entrava pelas venezianas. A luz se deslocou para o alto do telhado da casa, onde penetrou pelas frestas entre as telhas. Finalmente, depois de alguns minutos, o brilho desapareceu e não retornou mais. Em 14 de outubro, houve um segundo incidente que ocorreu por volta das 21 horas. Naquela ocasião, Antônio trabalhava com um trator junto com o seu irmão José. Subitamente, eles avistaram, no horizonte do campo, uma luz muito clara e vermelha, penetrante ao ponto de fazer doer os olhos. Ao observarem melhor, viram alguma coisa dentro da luz, mas não conseguiram precisar o que era, pois as suas vistas ficavam totalmente ofuscadas. Curioso, Antônio começou a correr atrás da luz, que por sua vez começou a fugir dele. Mas Antônio começou a se cansar e desistiu, e voltou para perto do irmão. Por poucos minutos, a luz ficou imóvel à distância. Ela parecia emitir raios em todas as direções. Em seguida, desapareceu tão repentinamente que deu a impressão de haver simplesmente se apagado. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, Antônio arava a terra sozinho com um trator, quando foi surpreendido novamente por a luz vermelha. A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho. Tratava-se de um objeto oval. Em seguida, o objeto começou a descer e pousou a cerca de 15 metros de distância. Antônio percebeu que a parte debaixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos. Percebendo que algo iminente iria acontecer, pulou do trator e começou a correr. Porém, o humanoide agarrou pelo braço. Tentou correr quando 3 outros seres instantaneamente o agarraram e, por fim, dominado, Antônio foi levado para o interior da nave. No OVNI, Antônio foi contra a vontade, completamente despido. Um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passada no corpo dele, com uma espécie de esponja. Em uma outra sala, 2 seres se aproximaram com um tipo de cálice, do qual saíam 2 tubos flexíveis. Eles colocaram a extremidade de um dos tubos no cálice, e a outra ponta possuía uma peça parecida com uma ventosa, onde foi aplicada no queixo de Vilas Boas. O agricultor não sentiu dor, apenas uma sucção na pele. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice, que encheu até a metade. Logo após esse experimento, Antônio diz que ficou com a pele ardendo e coçando no local da sangria.
Logo após esse fato, Antônio foi levado a uma sala que exalava uma fumaça de cheiro desagradável e sufocante, que lhe provocou vômitos. Antônio esperou por um longo tempo, até que, para seu espanto, surgiu uma mulher de pequena estatura. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a fêmea. Logo após, Antônio conta que teve uma atração muito forte. Por mais que ele estivesse com medo e não queria, o seu corpo não respondia da mesma forma, obrigando-o a ter relações com o ser. Por fim, aparentando estar cansada, a mulher passou a rejeitar Antônio. Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou para a barriga, e depois, com um sorriso, apontou para o céu, como se quisesse dizer que ele iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Antônio então foi levado para fora da aeronave. Antes tentou ainda pegar um objeto para provar a sua história, mas os seres perceberam e tomaram o objeto de volta. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou haver ficado no interior da nave das 1h15 da manhã às 5h30, mais de 4 horas. Por fim, Antônio voltou para casa e, muito cansado, decidiu dormir. No dia seguinte, Antônio passou a ter dores pelo corpo, cansaço, tontura, náuseas, entre outros sintomas, o que levou a procurar ajuda médica. Ao ser examinado, os médicos determinaram que o corpo estava com características de exposição à radiação. Antônio ficou traumatizado pelo que aconteceu e evitava ao máximo contar a história, pelo simples medo das pessoas não acreditar ou acabar virando algum tipo de piada na cidade. Somente anos depois, Antônio decidiu contar a sua história a um ufólogo. O caso Vilas Boas gerou muita atenção da mídia e da comunidade ufológica e ainda é discutido até hoje, enquanto alguns acreditam no relato de Vilas Boas e veem o caso como uma prova definida da existência da vida extraterrestre, outros argumentam que pode ter sido uma fraude ou um caso de confusão. Algumas teorias da conspiração sugerem que o caso teria sido criado pelo governo para distrair a atenção da população de questões políticas. Até hoje, o que realmente aconteceu com Antônio Vilas Boas em 1957 ainda é um mistério e deixa muitas perguntas sem respostas. Mas e você, acredita nessa história? Comente abaixo e não esqueça de se inscrever no canal. Esse é mais um Viajantes do Desconhecido.